13 anos depois de sua morte, a esposa que cuidou de Chico Anísio até seus últimos dias resolveu revelar tudo. Brigas familiares, traições e confissões chocantes. Afinal, por que Chico Anísio excluiu o filho mais velho do testamento? O que ele escondeu sobre seu vício milionário e a depressão que o acompanhou por quase 30 anos? Hoje, você irá se surpreender com o lado oculto da morte de um dos maiores gênios da televisão brasileira. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, Chico Anísio, nasceu em 12 de abril de 1931, em Maranguape, Ceará. Aos 7 anos, mudou-se com a mãe e 3 irmãos, incluindo a atriz Lupe Gigliotti e o cineasta Elito Viana, para o Rio de Janeiro, onde viveram numa pensão no Catete. Mas seu pai permaneceu no Ceará, tentando se recuperar da falência de sua empresa de ônibus após um incêndio. Sua carreira artística começou cedo, aos 17 anos, quando ficou em segundo lugar em um teste para locutor na Rádio Guanabara, perdendo apenas para Silvio Santos. Na década de 50, trabalhou em diversas rádios, como Mairinque Veiga e Clube do Brasil, onde desenvolveu seu talento como humorista e criador de personagens. Foi nessa época que, com Haroldo Costa, criou a primeira versão da Escolinha do Professor Raimundo, na Rádio Mairinque Veiga, programa que mais tarde se tornaria seu maior sucesso na televisão. Na televisão, estreou em 1957 na TV Rio com o programa Noite de Gala. Seu estilo único de humor, que misturava a crítica social com personagens caricatos, rapidamente conquistou o público. Em 1969, foi contratado pela Globo, onde alcançou o auge de sua carreira com programas como Chico Anísio Especial e a versão televisiva da Escolinha do Professor Raimundo. Vamos começar nossa aula de hoje. Chico criou mais de 200 personagens ao longo de sua carreira, como o Professor Raimundo, Bento Carneiro. Tomara que você vá na estrada de automóvel, pneu fura e quando você for apanhar o estepe, não tem o estepe. Alberto Roberto, Armando Cascata, Salomé e vários outros. Batista, lê esta desabando de aleluias pela passagem do ano. Seus programas, como Chico City, revolucionaram o humor na TV, introduzindo esquetes rápidos e personagens recorrentes. Seus bordões como "E o salário, ó?" e "É mentira, Terta?" entraram para o vocabulário popular. Claro! Além do trabalho na TV, Chico atuou no cinema, teatro e até na música, lançando discos com os personagens. Também se aventurou como ator em novelas, como Terra Nostra e Sim a Moça. Chico revolucionou o humor brasileiro na televisão ao criar um modelo único de programa de variedades. Seu Chico City, que esteve no ar por 6 anos, estabeleceu o padrão para futuros programas humorísticos, com quadros rápidos e personagens marcantes que satirizavam a sociedade brasileira. A Escolinha do Professor Raimundo, que permaneceu no ar como um todo por mais de 20 anos, tornou-se um fenômeno cultural, formando gerações de comediantes e influenciando programas como A Praça é Nossa e Zorra Total. No entanto, a partir dos anos 2000, Chico Anísio entrou em um gradual ostracismo televisivo. Em 2002, a Globo cancelou a Escolinha, supostamente alegando que aquele tipo de humor estava velho. Sua esposa, Malga de Paula, revelou que durante muitos anos, Chico implorou à Globo para que o programa voltasse e ele pudesse interpretar seu personagem favorito. A Globo chegou e disse para eles que ia acabar com a Escolinha, ia tirar do ar. E o Chico dizia, pelo amor de Deus, não façam isso na época de Natal. A gente não demite pessoas nessa época. E eles demitiram todo mundo. E aí diziam para ele que era um humor velho. Mas o humorista sabia qual era a razão para o seu afastamento. Alguns anos antes, numa longa entrevista concedida à revista Isto É, Chico Anísio criticou o novo modelo de gestão da emissora, diretores e colegas. Ele declarou que era a primeira vez em 47 anos em que trabalhava na TV e ninguém tinha acesso à pessoa que nos dirige, fazendo referência a Marluce Dias da Silva, que substituiu o Boni. Na época,
a Globo rebateu as declarações dizendo que o comportamento do artista era incompatível com os padrões éticos e de qualidade da emissora. Chico ainda fez uma tréplica, defendendo seu direito de expressão. Após o imbróglio, o humorista ficou anos na geladeira sob contrato, já que sua alta multa rescisória impedia outras emissoras de contratá-lo. Apenas em dezembro de 2009, a Globo se rendeu e deu espaço ao humorista para criar um especial de fim de ano, onde ele reencenou vários de seus personagens. Depois disso, ele fez algumas participações no humorístico Zorra Popal. Em seus últimos anos de vida, recluso em seu apartamento no Rio, Chico Anísio enfrentava problemas de saúde cada vez mais graves. Seu enfisema pulmonar, consequência de anos como fumante, limitava sua respiração e mobilidade. Seu filho, Niso Neto, revelou que o pai sofria de depressão funcional e se arrependia de ter se tornado artista. O próprio humorista revelou que tratava depressão há quase 30 anos. A hipocondria de Chico também se tornou notória nos últimos anos. Niso apontou que seu pai adorava cirurgias, hospitais e que pagava mensalmente um farmacêutico para lhe aplicar injeções de tempos em tempos. A saúde de Chico entrou em declínio acentuado a partir de dezembro de 2010, quando foi internado por falta de ar e submetido a uma angioplastia. Passou 109 dias no hospital, recebendo alta apenas em março de 2011. Apesar da frágil condição física, fez uma última aparição televisiva em abril de 2011 no Zorra Total, revivendo seu personagem Salomé. Depois, novas internações se sucederam. Em novembro de 2011, por infecção urinária, 22 dias de hospital, seguida imediatamente por outra admissão por hemorragia digestiva. Em fevereiro de 2012, diagnosticaram uma infecção pulmonar, que rapidamente evoluiu para falência múltipla de órgãos. Chico Anísio nos deixou em 23 de março de 2012, no Hospital Samaritano do Rio. O velório no Teatro Municipal reuniu milhares de fãs e colegas de profissão. A família atendeu ao pedido do artista de ser cremado. Parte de suas cinzas foi levada para a cidade natal, Maranguape, e a outra parte foi lançada próximo ao famoso Projac. Em sua vida pessoal, Chico Anísio teme diversos relacionamentos e muitos filhos. Seu primogênito é o ator Lug de Paula, conhecido como o intérprete do personagem Seu Boneco, na Escolinha, fruto do casamento com a também comediante Nancy Vanderlei. No relacionamento com Rose Rondelli, teve 2 filhos, o ator e dublador Niso Neto e o diretor de imagens da Globo, Rico Rondelli. No relacionamento com a ex-frenética Regina Chaves, teve o filho Cícero Chaves, que se tornou DJ. O ator e roteirista Bruno Mazeu é fruto do casamento com a ex-atriz Alcione Mazeu. Já Rodrigo e Vitória são filhos de Chico com a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello. Ele ainda adotou 2 filhos, André Lucas e Duda. Seu último casamento foi com Malga de Paula, sua 5ª esposa e companheira por 15 anos. Tragicamente, o DJ Cícero Chaves faleceu aos 39 anos de um mal súbito, mas os demais herdeiros estão vivos. Foi no pós-morte de Chico Anísio que surgiram as maiores controvérsias, sobretudo em relação à partilha da herança. Durante alguns anos, o processo de inventário e disputas ocorreram longe da mídia. Mas tudo mudou em 2020, quando a viúva Malga de Paula deu uma bombástica entrevista ao canal Na Lata, de Antônia Fontanelli. Malga declarou que era a alma gêmea do artista, que ela e o marido se amavam muito e que ela cuidou dele com muito amor. Ela disse: "Eu cuidava de tudo, das internações, dos remédios, e depois que ele partiu, me trataram como lixo. Eu gostaria de ser respeitada como a viúva dele, assim como eu fui respeitada sendo a mulher dele." Ainda afirmou que os filhos de Chico a excluíram completamente do círculo familiar após o funeral, apesar dela ter sido sua principal cuidadora nos anos difíceis. Malga também contou detalhes da vida íntima e familiar de Chico na infância, revelando supostos abusos sofridos por ele e cometidos pelo irmão mais velho, Elano, com a anuência e apoio da mãe. Segundo ela,
o humorista não revelou isso publicamente em respeito à irmã Lupe, mãe da sua sobrinha Sininha de Paula, diretora de TV. Outras revelações feitas por ela diziam que Chico Anísio tinha problema de vício em compra de cavalos, o que lhe gerava uma despesa de R$600 mil mensais para manter as centenas de cavalos. Ele tinha muitos cavalos no jockey. Ele não apostava, mas ele tinha cavalos, ele amava aquilo. E aí ele foi exagerando. O professor tem 4 cavalos, ele tinha 80. Na visão da viúva, esse foi um dos principais fatores de perda de patrimônio. Sem falar que o marido dava mesadas generosas aos filhos e netos. Ele era um cara extremamente inteligente, né? Mas nessa parte de organização financeira, ele era um zero à esquerda. Mas as falas que mais geraram repercussão da entrevista foram as declarações de Malga sobre a partilha da herança. Após acusar o advogado de Anísio e testamenteiro dos bens, Paulo César da Silva, de apropriação indébita de valores de aluguéis de salas comerciais e de falta de prestação de contas, Paulo entrou com processos na justiça contra Malga pelas acusações e contra Antônia Fontanelli pela veiculação da entrevista pedindo indenização. Segundo sua advogada, as acusações de Malga não eram procedentes, visto haver dívidas sobre as salas comerciais e compromissos a serem pagos, e que seu cliente prestou todas as contas à justiça. Na entrevista, Malga de Paula revelou que o testamento de Chico Anísio tinha sido anulado pela justiça pela não inclusão do primogênito Lug de Paula, o que é proibido por lei. Que ele excluiu o filho Lug de Paula da divisão, o que é proibido pela lei brasileira. Além disso, Chico dividiu todo o seu patrimônio, o que também não é permitido. A viúva ainda contou que também foi contestada a indicação de seu marido de que ela herdasse seus bens materiais, enquanto os filhos herdariam a propriedade intelectual da obra. No entendimento da justiça, a partilha do testamento era incorreta, porque Malga não poderia ficar com mais da metade da herança. Malga e seu advogado contestaram essa decisão, na qual a viúva argumentou que não entendia por que os filhos de Chico querem ter metade do apartamento, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e avaliado em R$7 milhões. Este era o imóvel onde ela e o humorista viviam. Segundo Malga, o artista teria feito a doação a ela ainda em vida. É uma dor que não acaba, porque brigas não são boas. Eu procurei a família para a gente fazer um acordo para que a gente chegue logo ao final desse problema, desse imbróglio que causa sofrimento. Lug de Paula não se manifestou publicamente após as revelações. Entretanto, sua advogada explicou à revista Quem que a anulação do testamento se deu por vários motivos. Além da falta do nome de seu cliente, havia erros técnicos no testamento, cedendo a integralidade dos bens do humorista, além de determinar a divisão de bens de forma incoerente. O advogado Paulo César Pimpa disse que Lug ficaria de fora da partilha da herança, já que tinha os seus direitos garantidos no inventário. Malga de Paula relatou que o marido teria deixado o filho mais velho de fora porque eles se desentendiam com frequência e estavam brigados pouco antes de Chico fazer o testamento. Como toda a família era o Chico, tinha momentos que o Chico não queria ver determinado filho na frente e brigava principalmente com o Lug. O Lug desaparecia, ficava um tempo sem aparecer e tal, mas era uma relação de amor profundo, né? Algum tempo depois da repercussão da entrevista ao canal de Fontanelli, Malga de Paula divulgou uma carta aberta a Bruno Mazel, filho de Anísio. Por que a gente se afastou? Por causa de dinheiro, que coisa absurda! Uma coisa que o Chico nunca foi apegado. Eu acho que a gente tem que conversar para concluir essa história e todo mundo ficar bem. A empresária revelou que tomou essa atitude após ser bloqueada por Bruno no WhatsApp e não ter retorno de ligações e e-mails. Aumentando mais a polêmica sobre a divisão de bens, Malga acusou Bruno Mazel e os irmãos de não prestarem contas de objetos e patrimônio intelectual, dizendo que esse era um dos motivos pelos quais Lug de Paula não conseguia acessar a partilha.
Além disso, ela acusou Bruno de gerar dívidas no apartamento da Barra após assumir a posição de inventariante e que seu pleito sobre o imóvel era justo, mediante a afirmação de que todas as ex-mulheres de seu pai e suas mães também ganharam seus próprios imóveis. A viúva ainda acrescentou que foi retirada da posição de inventariante quando enfrentava uma depressão profunda e que isso era uma discriminação aos portadores de transtorno depressivo. Eu fui inventariante durante muitos anos. Eu sempre fiquei muito doente e eu não tive assistência jurídica correta, sabe? Por sua vez, Bruno Mazel não deixou barato e respondeu à ex-madrasta em carta aberta à imprensa, publicada na coluna de Anselmo Guais do jornal O Globo. Na carta, Mazel diz que Malga teria voltado atrás na decisão de concordar com a anulação do testamento que deixou Lug de Paula de fora, apresentando um pedido de retratação e defendendo a tese de que um testamento que exclui um herdeiro era legítimo por razões exclusivamente financeiras. Ele ainda afirma que Malga foi retirada da função de inventariante por não prestar contas aos demais herdeiros e por comportamento negligente. Sobre a controvérsia em relação ao apartamento, Mazel declara que a ex-madrasta só teria direito a 50% do imóvel, o que em sua visão ainda era muito, visto que o imóvel foi adquirido 100% com recursos de Chico Anísio. O humorista ainda disse que os recentes ataques proferidos a ele e outros familiares estavam relacionados ao inconformismo de Malga quanto à evidência de que ela só tem direito à metade do apartamento. Apesar de ter feito um apelo em 2021 para retomar contato com seus enteados, Malga de Paula seguiu participando de programas de televisão e podcasts contando seu lado da história. Em declarações ao podcast Zona V, Malga contou que até o ano de 2022 não havia recebido nenhum centavo da herança e que foi privada dos seus direitos. Na ocasião, ela ainda comentou que alguns dos filhos de Chico foram muito radicais e nem quiseram se sentar com ela para conversar, e que, por ironia do destino, um dos rapazes faleceu enquanto ela estava em coma. Ficou brigado comigo por 10 anos por algo que nunca vai receber. Depois de envolver o falecido Cícero Chaves na conversa, foi a vez de Niso Neto se manifestar publicamente contra a ex-madrasta, criticando a viúva por expor na imprensa de forma desrespeitosa um assunto de natureza particular. Ele deu um depoimento no perfil pessoal, dizendo que usar o nome do irmão em tom de ironia era um golpe muito baixo e que há algum tempo Malga vinha dando entrevistas bizarras, sempre se colocando como vítima em relação a uma herança que não existe. Neto escreveu que um dos motivos pelos quais o inventário se arrasta há mais de 10 anos era a omissão e incompetência de Malga no processo. Em outras declarações à imprensa, Niso Neto já havia revelado que o pai não deixou bens financeiros graças à falta de organização quanto aos bens materiais. Em resumo, a vida dos herdeiros de Chico Anísio seguiu caminhos distintos. Malga de Paula se casou novamente e viveu um drama durante a pandemia de Covid-19 quando ficou 2 meses internada por complicações da doença. Lug de Paula deixou a carreira artística e vive em Florianópolis, onde trabalha no ramo empresarial. Niso Neto trabalha como ator, dublador e recentemente fez um apelo para seus seguidores para que o ajudassem a ingressar no ramo corporativo como mestre de cerimônias. Ele viveu seu próprio drama familiar. Seu filho, Rian Brito, foi encontrado morto aos 26 anos após ter um surto psicótico em decorrência do consumo de uma alta dosagem de ayahuasca. Rodrigo e Vitória vivem com a mãe Zélia Cardoso de Mello, em Nova York. Já Bruno Mazel segue trabalhando como ator e roteirista. No momento, ele encena ao lado do amigo Lúcio Mauro Filho um espetáculo teatral onde os dois homenageiam a amizade e o legado de seus pais humoristas. Assim, Chico segue sendo lembrado, inclusive pelo público dos filhos. Qual a sua opinião sobre esse caso da família de Chico Anísio? Me conte nos comentários e não esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei.